Bom, gente, agora nós vamos ver a lei dos gases, tá? A lei dos gases é a lei que trata das propriedades referentes aos gases. Nós vamos usar três grandezas, três variáveis de estado para estudar a lei dos gases. Quais são elas? Volume. O que é o volume, gente? Nós já falamos sobre isso. O volume é uma medida do espaço em três dimensões, né? Então, o volume não precisa estar preenchido para existir, né? Preenchido com matéria. A outra variável é a pressão. O que é uma pressão, gente? Nós já falamos sobre isso também, mas vamos usar a letra P para pressão, tá? Como é que eu defino pressão? Quando eu falei de pressão, eu usei o exemplo do tijolo deitado sobre a areia ou terra mesmo, né? Que não está compactada, está meio fofa, né? Então, ó, imagina que você tem um tijolo, daqueles tijolinho, né? O tijolinho deitado, né? Deitado e em pé. É o mesmo tijolo e a mesma massa, né? Assim, ó. A área de contato aqui vai ser essa aqui, ó. Essa aqui. A área de contato aqui vai ser essa aqui, ó. Com o chão. Aqui é o chão, é areia fofa, né? Então, gente, qual que vai afundar mais? Esse ou esse? Esse aqui, ó, o peso do tijolo, a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, está distribuída por uma área grande, né? Esse aqui, ó, o peso está quase todo numa área bem, quase não, todo, né? Numa área bem menor que aqui, ó. Qual que vai afundar mais? É lógico que é esse aqui, né? Porque eu concentrei o peso todo em uma área menor. Então a pressão, gente, ela depende da área. Só que, à medida que eu aumento a área de contato, eu diminuo a pressão, né? Não é? Então é inversamente proporcional. A área vai estar aqui, ó, tá? Pressão é alguma coisa sobre área. E aqui em cima, o que vai? O que eu considerei aqui? O peso do tijolo. A força-peso do tijolo, né? Então a força-peso é uma força. Quer ver outro exemplo? O exemplo da faca. Por que eu amolo a faca? Quando eu amolo a faca, eu diminuo a área de contato, né? Portanto, eu diminuo a área de contato, eu vou fazer menos força para cortar o alimento. Eu mantenho a pressão, né? Então, depende da força também, né? Força sobre área. Então é Newton sobre metro quadrado, né? Que é Pascal. Newton sobre metro quadrado. Ou Newton sobre centímetros quadrados, ou Newton sobre polegadas quadradas, né? Então, ó, eu fico em pé. Meu peso está sobre meus pés. A pressão está grande nos meus pés, né? Se eu ficar na ponta do pé assim, ó, eu diminuo mais ainda a área de contato com o chão e aumento a pressão sobre o meu pé, né? Eu consigo ficar só um tempo assim, porque a pressão é maior do meu pé com o chão, né? Então, definimos pressão. A outra variável de estado que nós vamos usar, então, ó, volume, vamos usar a letra V. Pressão, a letra P. E a outra variável de estado é a temperatura, tá? Temperatura, o que é? Temperatura é o grau de agitação das moléculas que formam o corpo, né? Então, quanto mais quente,
mais agitado as moléculas estão, tá? Isso aí é energia interna, tá, gente? Não é calor. Calor é a energia térmica que está entrando ou saindo do corpo, tá? É energia interna. Bom, então, gente, ó, são 3 transformações. Depois nós vamos fazer um apanhado e escrever a lei dos gases, tá? Bom, quando a gente trabalha com a lei dos gases, nós consideramos que uma molécula que nem uma bolinha de bilhar. Seria uma bolinha de bilhar, uma bolinha de ping-pong, de tênis, né? Só que ela está livre, né, no ar. Ela não vai ter interferência eletromagnética, elétrica ou magnética ou com a outra molécula. Então o elétron aqui dessa molécula não vai enxergar o elétron dessa molécula. Então a gente trata os gases como os gases gás perfeito, tá? O gás perfeito, então ele é uma bolinha mesmo. Você pode considerar uma bolinha, tá? Se ele colidir com outra molécula, essa colisão será elástica, ou seja, ela vai bater e voltar com a mesma energia, com a mesma velocidade, tá? Muito bem. Então, ó, outra coisa que nós vamos discutir aqui. Esse prefixo aqui, ó, o iso significa igual. Ó, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então, ó, isovolumétrico é uma transformação onde o volume permanece o mesmo. Então vai mudar o quê? Só a pressão e a temperatura. Então vamos exemplificar agora com uma panela, um recipiente totalmente fechado, tá? Não importa o volume, que o volume não vai mudar, a gente não vai precisar mudar. Então aqui é um recipiente, né? Aí esse gás aqui está preso, ele está a uma temperatura inicial, T1, e uma pressão, P1. Aí eu vou aquecer esse gás. Então imagina que a pressão aqui, ó, é igual a pressão aqui externa. Eu fechei só uma panela de pressão, eu vou e tampo, fecho e tampo a válvula, né? Tampo com epóxi, né? Por exemplo. Aí o que eu faço? Eu aqueço. Então eu vou ter o mesmo volume, não mudou o volume, a não ser para algum mas é insignificante, né, da dilatação daqui da panela e tudo mais, né? É o mesmo volume. Nossa, ficou mal desenhado, vamos desenhar de novo. É o mesmo volume, tá? Só que aqui, ó, eu aqueci o ar, o gás, né? Aqueci. O que acontece com as moléculas aqui dentro? Vão ficar mais agitadas, a velocidade vai aumentar. Aumenta a velocidade, aumenta as colisões com a parede do recipiente. Então aumenta a pressão, tá? A pressão nada mais é do que isso, né? Aqui, ó, a pressão interna e externa estavam se equivalendo, eram iguais, né? Aqui já não. Aqui eu aumentei a temperatura, aumenta a pressão na mesma intensidade, tá? Então, ó, o que eles descobriram lá no século XVIII, 1700 e pouco, né? Que se eu pegar a temperatura inicial, dividir a pressão inicial, dividir pela temperatura inicial,
vai ser igual, como eu aumentei as duas, né? Vai ser igual eu pegar a pressão final, dividir pela temperatura final, tá? Aqui, ó, como se eu tivesse multiplicando, ó, quer ver? Pego o P1, T1. Se eu multiplicar aqui por x e aqui por x, eu tenho P2, T2. Aqui, ó, x dividido por x dá 1, né? Então, não estou mudando nada, tá? Então, cresce proporcionalmente. Aumenta x, esse, aumenta x, esse aqui também. Então, acaba sendo que fica igual, né? Eu dividir um pelo outro vai ficar igual, tá? Então, essa é a transformação isovolumétrica, tá? Bom, aí, transformação isobárica. Iso é igual, bárico é pressão, tá? Então aqui eu mantenho a pressão, mesma pressão. Mudo o que então? Mudo temperatura, mudo volume. Aí, gente, nós vamos já começar a trabalhar com aquele êmbolo que se move, um pistão, né? Todas as máquinas térmicas de câmara externa ou interna, como hoje são os carros, né? Os carros, você tem a câmara de combustão interna, tá? Ou as máquinas a vapor no início era externo, né? Tem o pistão. Pistão, o ar quente empurra, ele sobe, depois ele volta de novo porque o outro pistão está subindo e eles trabalham invertido, né? Muito bem, então, ó, eu estou mudando o quê? Eu estou trabalhando com a pressão, agora vai ser constante, e eu estou mudando só a temperatura e o volume, tá? Então eu vou desenhar um recipiente aqui com um pistão que se move, tá? Pistão que se move. Bom, então, gente, ó, eu tinha aqui um gás preso e aqui é o pistão, ó. Deixa eu fazer. Esse é o pistão. Esse pistão, ele sobe e desce, né? No início, o volume era 1 e essa temperatura era T1, tá? Bom, eu tenho a pressão do gás aqui dentro, é igual à pressão externa. Então, o pistão não vai subir, né? Mas o que acontece? Esse pistão se move, né, gente? Se eu aumentar a temperatura do gás, como é que eu posso aumentar a temperatura? Nesse caso é só fazer uma chama, né? Acender uma chama aí, né? Acender uma chama, o pistão sobe. O que acontece? Aí, ó, o pistão sobe aqui em cima, ó. O gás empurrou o pistão, tá? Aumentou a pressão aqui, ó. Aumentou a pressão, mas aumentou a pressão não. Para a pressão continuar a mesma, o volume aumentou, né? À medida que o gás foi ficando mais agitado, ele foi empurrando o pistão. De modo que a pressão, aqui eu não coloquei nenhum peso aqui em cima para aumentar a pressão, né? É a pressão atmosférica só. Então, ó, eu tenho a temperatura T2 e o volume V2. Ó, não aumentou o volume aqui, ó. O pistão subiu, aumentou o volume. Aqui, ó, era o volume da circunferência do recipiente, que é redondo, né? Vezes a altura. Aqui a altura, mais que dobrou aqui quase, né? Então, ó, se eu aumentar o volume, é a mesma coisa, ó. Eu tenho a temperatura
aumento, desculpa, é 1 aqui inicial, né? Tanto faz. V2 sobre T1, T2, tá? Eu aumento uma, aumenta proporcionalmente a outra, tá? Essa aqui é a transformação isobárica, tá? Muito bem. Ô, gente, agora nós vamos falar da isotérmica. A isotérmica é a mesma temperatura, tá? Nós não vamos usar a temperatura, porque ela vai permanecer constante, tá? Mas nesses dois casos aqui, ó, eu não posso trabalhar com a escala Celsius, nem com a escala Fahrenheit, né? Por quê? Porque a escala Celsius permite 0 aqui, 0 graus Celsius, né? Permite temperatura negativa. Permite 0 e permite positiva, né? Se eu dividir por 0, lembra da matemática? Primeira lei da matemática, não dividirás por 0. Não pode, não dá. Não dá número, dá o infinito. Se eu dividir qualquer número por 0, dá infinito. Então, a gente tem que passar a temperatura, nesses dois casos aqui, para Kelvin, que é escala absoluta. O Kelvin, eu não consigo chegar no 0, né? Quando eu chegar no 0, nenhum laboratório no mundo, de qualquer universidade, conseguiu chegar no 0 absoluto. Eles chegam muito próximo do 0, mas não 0. Lembra do 0 qual que é? Menos 273 graus Celsius é igual a 0 Kelvin, né? Eu nunca cheguei a essa temperatura. O ser humano não conseguiu chegar a essa temperatura. Ou 0 Kelvin, tá? Se eu pôr 0 aqui, ó, vai explodir essa divisão aqui, da infinito. Não pode. Então a gente tem que passar para Kelvin. Muito bem. Isotérmica. Na isotérmica, todo mundo já brincou com uma seringa, né? Você tampa a seringa de injeção. Você tampa a pontinha da seringa e empurra o êmbolo. O êmbolo é o nosso pistão, né? O que acontece com a pressão? A pressão aumenta. Vai doer até seu dedo aqui, né? Você consegue diminuir um pouquinho só, já começa a doer seu dedo, né? Então, gente, ó, eu aumento a pressão, diminuo o volume, aumenta a pressão. Agora é inverso, né? Então, gente, ó, vai valer o seguinte, ó. Então, eu aumento a pressão, nem vou desenhar agora, tá? Aumento a pressão, P1, vezes V1, né? Esse era um, esse era outro. Se eu aumentar a pressão P2, o volume vai diminuir, tá? V2, tá? Vale essa igualdade também, tá? Então essas três equações aqui, ó, são as equações que dão origem à lei dos gases, que é P1 vezes V1 sobre T1. Eu estou juntando as três, tá? Igual P2 vezes V2 sobre T2, tá? Essa é a lei dos gases, tá? Vocês veem em química também. Nós estamos vendo aqui porque nós vamos usá-la para estudar a segunda lei da termodinâmica, tá? Muito bem. Depois a gente faz exercício, um exemplo sobre essa lei dos gases. Muito obrigado.